Há aproximadamente 66 milhões de anos, os dinossauros tiveram literalmente o pior dia possível na Terra, quando um asteroide gigante do tamanho do Monte Everest atingiu a península de Yucatán a uma velocidade cerca de 80 vezes maior que a de um avião a jato. Num instante, o equivalente energético a 10 bilhões de bombas de Hiroshima foi liberado sobre o mundo, trazendo o que muitos consideram ter sido o evento de extinção mais violento e abrupto de todos os tempos. O evento de extinção Cretáceo-Terciário, mais conhecido como a Grande Extinção dos Dinossauros. Os paleontologistas acreditam que cerca de 75% ou mais de todas as espécies na Terra na época desapareceram, com quase nenhuma criatura acima de 25 quilos sobrevivendo. Entre os muitos caídos, os mais conhecidos foram, de longe, os dinossauros não avianos que até aquele ponto haviam governado a Terra por aproximadamente 165 milhões de anos. A forma repentina da extinção dos dinossauros, junto com a velocidade com que aconteceu, levou muitos a se referirem ao dia do impacto como o dia em que os dinossauros morreram. Mas a grande questão é se os dinossauros realmente morreram todos de uma vez, no mesmo dia. Afinal, eles podiam ser encontrados em todos os continentes durante o final do Cretáceo e eram bastante diversificados, com pesquisadores estimando que havia mais de 1000 espécies vagando quando o asteroide tocou o solo. Muitos desses dinossauros eram blindados, outros gigantes, e alguns estavam até abaixo do limite de peso. Então, parece um pouco difícil de acreditar que eles simplesmente desapareceram instantaneamente. E em sua maior parte, os paleontologistas realmente acham que o desaparecimento dos dinossauros não avianos não foi instantâneo, significando que tecnicamente, tivemos dinossauros durante o Cenozoico. Obviamente, algumas espécies de dinossauros podem ter sobrevivido por milhares de anos em refúgios isolados, mas não por milhões de anos a ponto de coexistirem com mamutes, que surgiram muito depois. No entanto, estudos ainda apoiam a ideia de que a maioria dos dinossauros pereceu de fato dentro das primeiras 24 horas devido aos múltiplos efeitos generalizados do asteroide. Calor extremo, incêndios florestais, ondas de choque, terremotos e tsunamis eram todas ameaças muito reais, especialmente para aqueles no hemisfério ocidental, com muitos até 2.400 quilômetros de distância morrendo em questão de minutos. Em todo o globo, alguns foram protegidos desses efeitos imediatos, mas o que mesmo eles não poderiam escapar foram as quantidades massivas de material superaquecido que foram lançadas na atmosfera e no espaço, possivelmente até 25 trilhões de toneladas ejetadas. Este material ficou por um tempo, várias vezes mais quente que a superfície do Sol. Quando uma boa parte dele voltou a chover, aqueceu a atmosfera a temperaturas de forno, cozinhando qualquer coisa ao ar livre de dentro para fora e iniciando incêndios em aproximadamente 70% de todas as florestas da Terra. Isso sozinho deixou apenas alguns animais de pé, mas em certas áreas mais protegidas, como pântanos, florestas úmidas densas e de altas latitudes, bolsões de dinossauros teriam permanecido. Vale mencionar que esses sobreviventes provavelmente não eram os grandalhões, mas sim espécies pequenas e talvez juvenis. No entanto, o sofrimento dos dinossauros ainda não tinha acabado, porque os incêndios devastadores e os detritos lançados ao céu encheram a atmosfera de quantidades absurdas de poeira, fuligem e outras partículas, que bloquearam o Sol. Isso causou quedas bruscas na temperatura global, com a média podendo ter despencado até 20 graus Celsius ou mais. Além disso, o bloqueio do Sol levou a uma escuridão perpétua, que trouxe seus próprios problemas desagradáveis. Acredita-se que este inverno apocalíptico foi o prego final no caixão para os dinossauros não avianos, mas é também onde as coisas ficam um pouco cinzentas. Porque ninguém sabe realmente quanto tempo levou para este período matar os sobreviventes, ou se alguns até sobreviveram a esta precipitação, mas foram impactados o suficiente para nunca se recuperarem. Uma boa parte da pesquisa acredita que, no mínimo, os sobreviventes permaneceram por algumas semanas, meses ou possivelmente anos, com os carnívoros provavelmente permanecendo por mais tempo, já que no início haveria uma infinidade de carcaças para escolher. Os herbívoros, por outro lado, estavam praticamente condenados desde o início, com a maior parte de sua comida tendo sido queimada nos incêndios florestais. Alguns dos mais sortudos podem ter tropeçado em bolsões preservados de vegetação, mas isso também não durou muito. E então, uma vez que os herbívoros caíram, os carnívoros logo seguiram. Um dos estudos mais recentes colocou uma data de validade exata nos dinossauros.
Eles teriam durado 15 anos após o dia D. O estudo sugeriu que toda a poeira e outro material no ar teriam sustentado um pesadelo de 15 anos, onde as temperaturas eram baixas e a fotossíntese era quase totalmente bloqueada, sendo completamente interrompida por pelo menos um ano. Dentro deste período, acredita-se que os dinossauros não avianos, já poucos e distantes entre si, caíram lentamente como moscas, congelando ou morrendo de fome. Há vários outros estudos que pintam intervalos de tempo semelhantes, normalmente todos caindo dentro de 100 anos. No entanto, outros contestaram esses tempos mais curtos, preferindo a ideia de que o fim não foi rápido, mas sim prolongado por milênios, com pequenas populações sobrevivendo até o início do Paleogeno, significando que gerações inteiras de dinossauros continuaram a persistir e surgir. Muitas dessas estimativas mais longas ficam dentro de alguns milhares de anos, mas algumas chegam até dezenas de milhares de anos, como demonstrado por um estudo de 2013 que indicou que o evento de colisão levou cerca de 33 mil anos para matar todos e cada um dos dinossauros não avianos. A ideia aqui era que algumas poucas espécies desconhecidas provavelmente suportaram o pior do asteroide e até viram o mundo, de certa forma, se estabilizar. Durante este tempo, os mamíferos teriam aumentado ligeiramente de tamanho, os insetos teriam tido um aumento populacional, e tartarugas grandes e crocodilianos podem ter sido os maiores animais por perto, tornando um mundo estranho para o que os dinossauros estavam acostumados. Os paleontologistas por trás do estudo realmente acham que foram essas mudanças que levaram ao seu fim tragicamente lento, com mamíferos e répteis não dinossauros eventualmente superando competitivamente o que restou dos governantes anteriores. E embora o resultado final com eles desaparecidos não tenha mudado, ainda seria impressionante se eles tivessem sobrevivido por 33 mil anos adicionais, o que com base em outros cálculos, pode ter somado mais de 1000 gerações de dinossauros vendo o Cenozoico. Surpreendentemente, 33 mil anos nem é a estimativa mais longa, com alguns pesquisadores tendo uma hipótese ainda mais otimista, suspeitando que alguns dinossauros sobreviveram por uma quantidade extrema de tempo, possivelmente até 1 milhão de anos. E curiosamente, um dos casos mais fortes para um tempo de sobrevivência tão longo vem de uma área não muito longe do epicentro, no Colorado e no Novo México. Especificamente, uma equipe de paleontologistas descobriu os restos de hadrossauros, tiranossauros, anquilossauros e até saurópodes, em uma parte remota da bacia de San Juan, que foram datados da época do Paleoceno, cerca de meio milhão de anos após o impacto inicial. Isso levantou várias perguntas não apenas sobre como eles sobreviveram por tanto tempo, mas também porque de todos os lugares, eles pareciam ter sobrevivido apenas no sul dos Estados Unidos, que é relativamente perto da cratera. De acordo com o paleontologista principal, há 3 explicações possíveis. A primeira é que a área em que estavam era muito protegida da explosão, talvez semelhante a um cânion que oferecia ampla proteção contra os piores efeitos. A segunda e mais provável, é que o diverso grupo de sobreviventes não era originalmente dos Estados Unidos, mas sim do norte, como Alberta, no Canadá, onde os efeitos do asteroide foram comparativamente menos severos. Seguindo a queda de temperatura e a diminuição de recursos, eles eventualmente foram forçados a se aventurar para o sul, onde presumivelmente tropeçaram em uma pequena área que ainda podia sustentar vida. A ideia final proposta foi que nenhum indivíduo juvenil ou maduro sobreviveu à extinção, pois eram simplesmente muito grandes, mas em vez disso, seus ovos, que estavam protegidos por ninhos e eram pequenos, escaparam da obliteração e então eclodiram depois que os efeitos mais imediatos haviam passado. E então, com muita sorte, eles foram capazes de se restabelecer por meio milhão de anos. Se preciso, isso significa que esses dinossauros viram a Terra se recuperar totalmente do asteroide na maioria dos aspectos, e eles podem ter realmente se deparado com alguns novos animais que emergiram naquela época, incluindo enguias de água doce, dissacos, polidolopimorfia, mesoníquia e pantodonta, para citar alguns. Claro, como era de se esperar, essas descobertas foram recebidas com muitas críticas pela comunidade paleontológica em geral, com a maior contestação sendo que esses dinossauros não eram do Paleoceno e que seus fósseis simplesmente sofreram erosão em algum ponto e foram recolocados em camadas mais jovens, dando assim a ilusão de que não morreram com o resto de sua espécie. Os pesquisadores que fizeram a descoberta original desde então se manifestaram e defenderam suas alegações, dizendo que os ossos não poderiam ter sido movidos, já que muitos deles permaneceram juntos,
com o exemplo mais proeminente vindo de um único hadrossauro que tinha 34 de seus ossos dispostos em ordem perfeita. No entanto, essa descoberta controversa é considerada principalmente inválida hoje. Embora ainda haja aqueles que se apegam à ideia de que os dinossauros permaneceram por muito mais tempo do que geralmente lhes damos crédito, incluindo os maiores, como os saurópodes gigantes. Embora muito especulativo, isso levou a algumas questões interessantes sobre como criaturas maiores teriam se saído em um mundo pós-apocalíptico. Se eles teriam sido restritos a apenas caçar outros sobreviventes, incapazes de capturar mamíferos mais ágeis, ou se eles próprios sofreram mudanças, talvez diminuindo rapidamente de tamanho devido a recursos limitados, um cenário comum no caso do nanismo experimentado por animais em ilhas menores. No final das contas, ninguém tem certeza de por quanto tempo nossos animais extintos favoritos duraram, mas é bom pensar que eles permaneceram por um tempinho. Por enquanto, o dinossauro mais jovem aceito pela ciência continua sendo um espécime de Triceratops, que pensa-se ter morrido logo na época do impacto, talvez até sucumbindo à própria explosão, como a maioria. A conversa sobre a sobrevivência dos dinossauros também levou muitos a se perguntarem se outros ícones mesozoicos persistiram também, como os pterossauros ou mosassauros. Atualmente, ninguém tem uma boa ideia, mas há um grupo mais obscuro de animais daquela época, os amonoides, que podem ter possivelmente vivido cerca de 1 milhão de anos após o Cretáceo. Essa alegação, como a da Bacia de San Juan, é bastante controversa, mas em sua maior parte, obteve mais apoio, e só podemos esperar que mais descobertas no futuro tragam mais clareza sobre os destinos dos dinossauros também. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar a sua curtida e a sua opinião sobre tudo isso. Obrigado por assistir e até a próxima.